Boa noite, hoje a gente está aqui para apresentar o trabalho de tecnologias digitais nas organizações, né, o trabalho final do curso, sobre a dashboard que a gente construiu. Bom, primeiramente apresentar aqui o nosso time, temos o Lucas, eu, o Felipe, o Rafael e o Gabriel Zebral, que comporam esse time para fazer essa dashboard. Bom, primeiramente, qual que era o objetivo do projeto? O objetivo era criar uma dashboard interativa usando o Power BI. E como tema do nosso trabalho, a gente escolheu dados econômicos, dados relacionados à saúde e índice de desenvolvimento humano de diversos países para a gente conseguir comparar eles e tentar fazer alguma analogia, alguma conexão entre os dados. Qual que é a importância, né, de usar esse Power BI e por que esses dados, né? O Power BI é para facilitar a visualização e a análise de dados complexos, conseguindo trazer essas grandes bases de dados de uma forma visual e para conseguir apoiar, né, a tomada de decisões informadas em políticas públicas, investimentos e programas de desenvolvimento. Bom, quais que foram as bases de dados utilizadas nesse trabalho? A gente pegou duas principais, né? A Human Development Index, que é uma base de dados com cálculo dos IDHs e alguns outros dados de todos os países do mundo, e o Countries of the World 2023, que traz vários dados de PIB, médicos a cada 1.000 habitantes, taxa de mortalidade, gastos com saúde, para a gente conseguir fazer as análises econômicas e relacionadas à saúde de cada país. Bom, em todo caso, para a gente conseguir usar bases de dados diferentes dentro do Power BI, elas precisam ter alguma variável em comum para a gente conseguir linkar os dados de uma com a outra. Dentro do nosso trabalho, a gente usou uma cardinalidade de relacionamento de 1 para 1, pois tanto na coluna de IDH quanto na base do Country of the World, tinha uma coluna com os países. Então a gente conseguiu relacionar por causa que tinham os mesmos dados nas duas. Passando, né, agora para a construção do dashboard, né, como se deu esse trabalho tão interessante. Primeiro foi a formação do grupo, né, o professor passou a tarefa, então a gente definiu os objetivos, qual era o cronograma e a gente distribuiu o que cada um ia fazer. A primeira parte foi a escolha e a limpeza dos dados, né? Avaliar diversas bases, a gente foi testando várias para ver quais tinham realmente dados interessantes, quais eram realmente utilizáveis, porque algumas estão de uma forma que não é tão boa para botar no Power BI. Então, depois de a gente escolher essas duas bases, a gente teve que fazer todo um tratamento, que é tirar alguns números que foram transformados em textos, ter que fazer algumas modificações de porcentagem para número decimal ou ao contrário, fazer toda essa padronização e tratamento das variáveis com as duas tabelas para a gente poder utilizar. Depois disso, foi a modelagem de dados dentro do Power BI mesmo, que daí é mais um refinamento, né? E daí a criação de visualizações interativas. O que a gente faz nessa parte foi escolher os gráficos que a gente ia utilizar, quais cartões, como que a gente ia apresentar as informações que a gente estava adquirindo dessas bases. Essa parte foi realmente bem demorada, né? Porque a gente tem que pensar qual é a melhor forma de apresentar esses dados para o público que vai estar vendo. Então, após a gente discutir em grupo, pensar bastante e fazer e refazer várias vezes, a gente chegou, né, no dashboard que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas em todo caso, depois da gente ter a primeira fase do dashboard pronta, a gente fez uma parte de testes, né? Tanto com os integrantes do grupo como fora. O que a gente vai falar é uma diretora que a gente pegou para analisar o nosso dashboard, que a gente botou ela, né, para usar o dashboard e indicar, né, feedback de melhoria, o que estava errado, o que podia melhorar, o que não estava tão fácil de entender. A gente fez toda essa parte para conseguir validar. Depois de pegar esses feedbacks, né, a gente melhorou nossa base de dados com o que dava, melhorou a dashboard com o que dava e chegamos no resultado final que vai ser mostrado daqui a pouco, né? Então, aqui, vamos ver como ele ficou para desktop, né? Como vocês podem ver aí, tem 5 gráficos e 5 cartões. Aqui a gente já consegue relacionar a expectativa de vida, PIB, relação com gasto de saúde, mortalidade, com médicos a cada 1.000 habitantes, posição no ranking de DH. Então, esses dados são bem interessantes, dá para fazer várias análises legais. E ele é todo interativo, então se você clicar em China, ele vai aparecer os dados só da China. Se clicar em Estados Unidos, os dados só dos Estados Unidos, e assim por diante. Então, realmente é uma dashboard bem legal, que dá para você fazer toda essa análise e fazer essas comparações. A segunda parte da dashboard é esse mapa muito legal, que você pode clicar no país, ele vai mostrar os dados do país diretamente.
além de mostrar toda a região ali geográfica para você conseguir analisar. Então é mais um agregado do nosso dashboard para conseguir facilitar a visualização, para ajudar em tomadas de decisões e análise de dados. A gente também fez, depois do feedback, né, que eu vou contar um pouco mais depois, a parte mobile para você também conseguir visualizar tanto no computador quanto no celular. No celular, como você pode ver, ele muda um pouco a perspectiva dos dados, mas ainda assim você consegue visualizar todos os dados, todos os gráficos, está tudo certinho aí. Tá bem legal mesmo de visualizar tanto no desktop quanto no mobile. Bom, agora partindo para o tópico 4, as problemáticas encontradas. Primeiramente, a gente gostaria de destacar aqui que foi a nossa grande problemática foi a inconsistência de dados, ou seja, a discrepância entre as fontes e as lacunas em variáveis cruciais. O que foi isso? Em alguns dados da nossa base de dados, alguns deles estavam na forma ponto e vírgula, ponto ou vírgula, para separar números decimais, por exemplo. Tinha outros problemas que eram dados faltando de alguns países das variáveis que a gente estava utilizando. Quais foram as nossas soluções? O primeiro ponto foi a validação de dados e limpeza das variáveis. Ou seja, a gente foi buscar em outras fontes, em outras bases de dados, aquelas informações faltantes para a gente estar inserindo e adaptando novamente. E além disso, a limpeza de dados é fazer todo aquele filtro e tirar aqueles dados com pontos e deixar eles todos padronizados, ou trazer os números na sua forma decimal para a forma porcentagem, para a gente estar podendo utilizá-los dentro do nosso dashboard. Partindo agora para o quinto tópico, as aplicações na prática. A gente identificou 3 aplicações que podem estar sendo inseridas no nosso cotidiano. Primeiro ponto é políticas públicas. Através de toda uma análise, um estudo dessa dashboard, é possível identificar quais são por exemplo, aqueles países que vão estar precisando de mais atenção nesse quesito, políticas públicas, para estar direcionando recursos para a saúde em si daqueles países. Outro ponto é investimento. Através dessa dashboard também identificar aquelas lacunas de mercado, ou seja, aqueles países em que há uma brecha de mercado, dado pouco investimento nessa área de saúde, por exemplo. E por fim, a validação de programas. Ou seja, é possível, através dessa dashboard, analisando os gráficos, a gente fazer um levantamento de dados e observar o impacto que as ONGs e as agências de desenvolvimento estão tendo de fato nesses países. Ou seja, até onde as ações delas estão impactando esses países. Agora também falando um pouco da etapa de teste de usuário, né? Como que a gente fez isso aí. A gente pegou a diretora, né, Cristina Dislich, aí, ela é diretora de inovação, daí a gente deixou ela mexer na planilha, né, explicou para ela qual que era o objetivo da planilha, para que ela servia, e daí ela utilizou a planilha, né, a gente teve alguns feedbacks bons, que estava bem, a usabilidade estava boa, né, clareza das informações, funcionalidades interativas, só que também, né, veio a parte das sugestões de melhorias. Alguns dados faltantes, né, que a gente teve que complementar depois. Também teve alguns erros que aconteceram, que tinha que reiniciar o aplicativo para voltar a funcionar. Isso também foi um indicativo, né, de que a gente podia melhorar essa parte. E também adicionar legendas mais detalhadas, um tutorial para usar melhor, e a compatibilidade com dispositivos móveis, que eu já mostrei anteriormente, que a gente realmente fez essa parte para ser usada no celular. Seguindo agora, né, melhorias e conclusões. Bom, fazer essa correção dos erros, detalhamento das legendas, adicionar as informações faltantes, né? Foram as implementações que a gente fez depois dos feedbacks, né? Então, a conclusão que a gente chega aí, que é o dashboard que a gente desenvolveu, realmente é uma ferramenta robusta, né? Para análise de dados complexos, utilizando essas bases, né? Cheias de dados. Então, realmente é algo bem bacana para a gente utilizar. E, sem dúvidas, né? Vai promover insights para decisões informadas, né? Tanto nas áreas de políticas públicas, para investimentos e para ONGs e etc., que teriam atividades nesses ramos. Por isso que realmente foi um trabalho muito legal de ser feito, né? E que desenvolveu um dashboard realmente que vai ser útil para ser utilizado nesses âmbitos. Agora só uma parte mais de agradecimentos, né? Agradecer, sem dúvidas, ao professor aí por essa oportunidade de ter aprendido dashboard. Falo por todos do meu grupo, né? E se tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida sobre a nossa dashboard,
A gente vai disponibilizar a dashboard para ser usada e o relatório sobre a dashboard, né? Então você vai poder ver mais detalhadamente cada parte, como foi o desenvolvimento da dashboard, como que a gente se organizou no grupo, quais foram todas as variáveis que a gente utilizou, vai ter os links das bases, vai estar tudo mandado, né, junto com esse PowerPoint e esse vídeo aqui. Além da própria dashboard, né, para ser utilizada no Power BI, você pode abrir o documento. O Power BI é um aplicativo gratuito, só baixar. Você abre o documento, consegue utilizar ali a dashboard. E a gente até pergunta aí se você tem esse interesse, né? Abre nossa dashboard, dá uma testada. Se quiser mandar um feedback também, achei alguma coisa que podia melhorar, a gente também agradece. Era mais isso mesmo, muito obrigado pelo tempo e a gente fica por aí. Olá, pessoal, muito boa noite. Vou apresentar aqui um pouco do nosso dashboard interativo. Na parte de cima aqui temos alguns números, que é a posição no ranking de IDH, a quantidade de médicos a cada 1.000 habitantes, a taxa de mortalidade infantil, a relação com gasto de saúde e renda e o número de mortalidade materna. Aqui mais para baixo temos um gráfico de Pixel, onde queremos destacar os países com maiores expectativa de vida ao nascer. Então temos aí Espanha, Israel, Austrália, Coreia do Sul, França, Malta e Luxemburgo como os países que têm a maior expectativa de vida ao nascer. Aqui do lado direito temos o PIB, Estados Unidos e China como sendo predominante aí em relação ao resto do mundo. Aqui mais para baixo temos a relação com gasto, saúde e renda. Então, é o percentual em que aquele país gasta do seu PIB com saúde. E também queremos destacar os países que mais têm mortalidade infantil, mas têm mortalidade materna. Por exemplo, Serra Leoa, o país que tem o maior número de mortalidade infantil, ele apresenta 78,5 mortes a cada 1.000 nascimentos. Já a mortalidade materna apresenta 1.120 mortes de mães que morrem ao terem seus filhos. Isso é a cada 100.000 partos. A cada 100.000 partos, 1.120 mortes. E na segunda parte, temos um mapa interativo bem legal, onde ao clicar no país, a gente consegue ver o nome daquele país, a capital, o idioma, o PIB total, o salário mínimo por hora em dólar, a expectativa de vida média ao nascer, a população que reside em área urbana e a taxa da população que trabalha. Ah, Lucas, mas eu não sei, eu quero pesquisar um país e não sei onde ele fica. Vamos, por exemplo, pesquisar a Índia. A Índia, não sei onde a Índia fica. Aí aqui a gente criou uma barra de pesquisa, que onde ao clicar, o mapa já vai direto para ele e ao clicar vai aparecer todas as informações daquele país. Entendeu? Vamos agora mostrar um pouco da versão mobile que a gente fez. Ela é bem parecida com a versão desktop, apresenta todos os números da versão desktop, apenas em um formato diferente. Então, todas as funcionalidades estão aqui e o usuário consegue mexer tranquilamente e fazer suas análises. Aqui também na primeira página a gente fez também a versão mobile. Então, mesma funcionalidade, mesmos gráficos, tudo. Então, ficou bem funcional. E quando o usuário não tiver um computador para poder utilizar, ele pode utilizar seu celular tranquilamente e fazer suas buscas. Então, é esse o nosso trabalho.